Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo muito bem. Eu estive um tempo longe, mas voltei, né? E hoje eu venho trazer uma palavra que foi ministrada ao meu coração essa manhã e eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, verso 23. Diz assim: despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Chegada a tarde, estava ali sozinho. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus dirigiu-se até eles, caminhando por cima do mar. Os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: "É um fantasma?" E gritaram com medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não tem mais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para encontrar-se com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Quando subiram ao barco, o vento se acalmou. Então os que estavam no barco se aproximaram e adoraram, dizendo: "És verdadeiramente o Filho." O que essa palavra, que Deus me deu essa manhã, me fez trazer para vocês esse ponto, sobre a pequena fé, que nós temos, acabamos duvidando no meio do nosso trajeto, no meio da nossa a tempestade, a existência de Deus ou não só a existência, mas que Ele está conosco, E nós temos que pedir, que o Senhor venha nos guiar, venha nos colocar sobre o mar, acalmar a nossa tempestade e aumentar a nossa fé cada vez mais. Porque o que fez Pedro afundar foi a pequena fé, Foi a dúvida, Quando ele se deu conta de que ele estava fazendo aquilo que o mestre estava fazendo, ele achou que era impossível, aquela circunstância. Jesus está sempre disposto a nos abençoar, a nos ajudar. E Ele nos diz na sua palavra, que aquele que tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, esse mandará que o monte saia do lugar e ele vai sair. E às vezes as pessoas colocam esse texto como um modo figurativo da palavra, e eu creio que é no modo o modo exato, sem nenhum fundo de mistério, porque antes as pessoas clamavam a Deus, não conhecia Jesus, não conhecia o Evangelho, muito pelo contrário, não havia ainda se cumprido o Evangelho na questão dos discípulos, porque Jesus ainda estava separando seus discípulos, e houve pessoas que ouviram falar do Messias, não tinha ouvido nem um pouco do que nós ouvimos, da entrega dele na cruz por nós, e essas pessoas creram em Deus tão suficiente que a fé delas fizeram com que a sua enfermidade fosse curada, que eles fossem libertos, cativos fossem libertos, e eram enfermidades terríveis que não havia cura, e era mais o isolamento, nem o tratamento devido essas pessoas levavam na questão da lepra, E hoje nós conhecendo não só essas passagens, mas conhecendo também o próprio Cristo, na questão de que o que Ele fez por nós, e quando Ele estava subindo, um anjo falou que ele, da mesma forma que que as pessoas que estavam contemplando a subida dele viu ele subir ao céu,
verá ele descer, né, para buscar os seus. Então, assim, e a gente não crê o suficiente, né? Porque quantas coisas maravilhosas nós poderíamos fazer se nós crêssemos tão somente em Deus e confiasse. Eu digo, não que para dizer que eu confio, ó como eu confio, ó como eu sou assim, eu sou o super crente. Em meio à tribulação que a gente passa, o vento tá tão forte, a tempestade tá tão difícil, tá quase naufragando o barco, que a gente pensa mesmo em desistir ou pensa que Jesus não está no barco. Quando o mal é de morte, quando não tem cura, quando o diagnóstico é preciso de que a pessoa vai morrer, né? A gente esmorece e pensa que está tudo acabado, mas Jesus vem dizer que não, é apenas o começo. É o começo que nós temos que exercitar a nossa fé, né? E a fé é um instrumento essencial para aquele que serve a Jesus, para aquele que está na presença de Deus. A fé é indispensável, é inegociável, porque não existe um evangelho onde você vai pregar a palavra sem a fé. Se você viver com Jesus como Ele quer que você viva com Ele, que você reconheça que Ele está no seu barco, que Ele vai estar sempre com você, não importa a tempestade, não importa o vento lá fora, confie em Jesus. Nós vamos ter a certeza que nós não vamos morrer. Nós vamos ter vida e vida em abundância. Não só a vida eterna, mas a vida aqui, onde o Senhor nos promete que aquele nenhum ouvido ouviu, nenhum olho contemplou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é aqueles que amam que Deus ama, mas aqueles que amam a Deus. E a palavra lá, Jesus já vem dizer que aqueles que guardam as minhas palavras, esse é o que me ama. Amém? E se alguém me amar, será amado de meu Pai. O meu sonho vai ser amada de Deus, amada pelo Pai. Então, a gente sofre porque a gente tem uma guerra com nós mesmos. A guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, hostes malignas, hostes espirituais. Então essa guerra é contra nós mesmos, né? Contra os espíritos que agem no mundo espiritual, que agem jogando setas, que usam pessoas. Mas Jesus nos ensina a ter fé. Jesus nos ensina que nós temos que confiar, que grandes coisas nós iremos fazer, assim como Pedro fez no momento em que ele se lançou, né? No momento em que ele foi ao encontro de Jesus no mar, no momento em que ele foi de encontro ao Pai, ele pôde fazer algo impossível se tornar possível. Jesus, ele sempre exercitou a fé das pessoas. Um exemplo, você crê? Aí a pessoa, sim, eu creio. E Jesus diz, a sua fé te salvou, a sua fé te curou, a sua fé te libertou, né? E o milagre, quando Jesus fazia milagres no meio da multidão, ele fazia algo impossível virar possível. Como a morte, né? Aquela viúva de Serepta vindo com seu filho, aquela multidão chorando, Jesus faz com que o menino se levante.
e exercita a fé daquele povo. Jesus, ele nos ensina que nós temos que ter fé. E eu preciso exercitar a minha fé todo dia. E eu sei que pode parecer difícil, mas não é impossível, porque não há impossíveis para Deus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Amém? Curta, compartilhe, dê um joinha para me incentivar a trazer mais vídeos para vocês. E eu só tenho a agradecer, tá bom? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, 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 aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sob as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono,
minha canção e o meu louvor. Amém. Eu peço que você ore ao Senhor, exalte o coração do Senhor e confia nele, confia nele. Eu preciso, Senhor, confiar em Ti. Eu preciso, Senhor, depositar a minha fé aos Seus pés. Eu preciso, Senhor, ter a certeza de que Tu, Senhor, és Deus sobre a minha vida, de que Tu, Senhor, vai transformar-me, Pai, e vai me poder me presentear com a Sua graça, com a Sua benevolência, com a Sua graça, com a Sua misericórdia. Uma coisa eu aprendi e vou levar para minha vida, na minha mente, que a palavra misericórdia é Deus não te dando o que você merece. E a palavra graça é Deus te dando o que você não merece. Nós não somos dignos, mas Jesus vem e Ele ensina como devemos nos portar, como devemos agir. Mas Ele diz que quando nós estamos caídos, Ele vai nos levantar. Assim como Ele levantou Pedro quando ele estava afundando, Jesus vai te levantar. Confia nele e Ele tudo fará. Eu oro, Senhor, para que as pessoas que estejam com necessidades, que as pessoas que estejam passando por fome, por miséria, não percam a fé em Ti, Jesus. Que elas venham crer e confiar que o Senhor é o pão vivo e que alimenta o nosso corpo físico e espiritual. Porque assim como Deus enviou maná no deserto para saciar a fome daquele povo, eu creio que o Senhor envia dos céus o pão para alimentar os seus, aqueles que o amam. Pelo infinito amor de Deus, eu agradeço a vocês por assistir esse vídeo até aqui. Que Deus abençoe a sua família. E aonde quer que você ponha os seus pés, seja uma bênção. Amém? Aleluia.